single day I'm gonna make something great. That's my way. Boa tarde a todos, meu nome é Rodrigo Ruano, sou advogado especialista na área de Direito de Família e o vídeo de hoje nós vamos trazer para o debate uma questão muito importante, uma questão bastante atual, que diz relação à guarda, né? A nova concepção da guarda no direito civil brasileiro. Estou falando da Lei 11.698 de 2008, que instituiu no ordenamento pátrio brasileiro como regra, como modalidade preferencial de guarda, a guarda compartilhada. O que acontece? Qual é o histórico disso? E do histórico a gente vai concluir pela evolução do direito com relação à guarda. Aquela concepção antiga da guarda exclusiva, automática, em favor da mãe, e do direito de visitas quinzenais em favor do pai, ela é uma coisa terrível. Por quê? Porque quem separa, quem divorcia, não são os filhos dos pais, é o casal. Os filhos não têm nada a ver com isso. Eu costumo dizer que não existe ex-filho, ex-filha. Filho é filho para sempre. E a criança necessita, para o correto desenvolvimento psíquico dela, inclusive, tanto da mãe como do pai. São igualmente importantes. A criança ama tanto a mãe como o pai. E sofre com o divórcio. O divórcio, às vezes, ele é um mal necessário. Não está ao alcance, ele acontece. O casamento, que é objeto de outro vídeo, não deste, ele só tem razão de ser enquanto ele for harmônico para ambas as partes. Uma vez que ele deixa de ser harmônico, o divórcio acaba sendo muitas vezes a única alternativa. Mas e os filhos? Como que ficam os filhos nisso? Como diminuir o sofrimento dos filhos numa situação dessa? Daí a evolução legislativa. Buscou-se alterar o menos possível a rotina dos filhos. O que acontece com os filhos quando os pais estão juntos, são casados? Ele convive diariamente com ambos. Há um partilhamento na convivência, aonde a mãe vai levar na escola, o pai vai buscar, os dois vão no médico quando dá para ir, quando não dá vai a mãe, quando não dá vai o pai. Então isso é uma rotina de todo casal que tem filho. E aí acontece, de repente, a separação, o divórcio pode acontecer. E os filhos não devem mudar. Na medida do possível, a rotina tem que ser mantida. E aí a legislação evoluiu para instituir como padrão atual a guarda compartilhada. Aonde a criança não vai ter priorização de convivência com um em detrimento do outro. Isto não é mais a concepção moderna do direito. Aquela figura da visita quinzenal, ver um final de semana sim, um final de semana não. Isso é ausência, isso é sofrimento. O pai que ama o filho e a mãe que ama o filho, ela quer o contrário. Ela quer que a convivência seja a mais ampla possível para aproximar os menores da situação ideal mais próxima da época do casamento, ou seja, da convivência, do compartilhamento, daí a guarda compartilhada. Então daí a importância da legislação nova, e esse vídeo é feito para você que de repente não vive mais com a esposa, está divorciado, está separado de fato, e só está vendo filho uma vez por semana ou a cada 15 dias. Né? Ou para você, de repente, isso serve tanto para os homens como para as mulheres, embora não seja comum,
Já vi casos na prática, no meu escritório, de divórcios onde a guarda ficou com o pai e a mãe não consegue conviver diariamente com o filho. Isso é um absurdo. Tá? Então o divórcio ele ocorre entre os pais. Né? Nenhum dos dois perde o poder familiar, que é o poder dever de estar e cuidar e se fazer presente na vida dos filhos. E como que vai equalizar isso numa hipótese de divórcio e de separação? Com a guarda compartilhada. Entendeu? Não que obrigatoriamente os dois têm que se fazer presente em todos os momentos da vida do filho. Mas as portas estão abertas para isso. Aí é uma questão de conversação. Se for possível aos dois acompanhar no médico, vão os dois. Se for possível ir os dois na escola, vão os dois. Se não for possível, eles vão conversar, porque a guarda é compartilhada, vai a mãe uma, vai o pai na outra. Eles se fazem igualmente presentes, eles estão compartilhando a guarda. Tá? Ah, mas como que fica a cabeça da criança? Causa uma confusão, porque afinal de contas estão divorciados, eles não estão na mesma casa? Não. Porque a guarda é compartilhada, mas há uma fixação de residência. Então, há uma guarda compartilhada que permita a coparticipação no dia a dia dessa criança, mas ela tem uma residência, que pode ser com o pai ou com a mãe, né? Ou ajustada de comum acordo que viabilize uma referência para a criança, sem deixar de ter a proximidade de ambos, porque, repito, tanto o pai como a mãe são igualmente importantes para a formação do indivíduo, para a educação. Então aí a Lei 11.698 de 2008, que precisa ser conhecida, daí o intuito do nosso vídeo, mostrar que você tem direitos, que a legislação evoluiu e que se você tiver numa situação de injustiça que fuja a essa regra do direito moderno, para que você possa procurar um advogado de confiança, para que o advogado entre em contato com a outra parte, tente um acordo para equalizar, né, para regulamentar essa guarda compartilhada, ou, se necessário for, procurar o Poder Judiciário, né, para que o juiz de direito possa concretizar a legislação no caso concreto, ou seja, buscando a equidade entre as pessoas, entre o pai e a mãe, e tentando com isso, sobretudo, preservar, beneficiar os filhos que precisam de ambos os pais no seu dia a dia, por uma correta e melhor formação. Então agradeço a você que está vendo o seu vídeo, se não for o seu caso, mas se você souber de alguém que esteja nessa situação, compartilhe o vídeo para que chegue essa informação até a pessoa e a pessoa possa realmente procurar os seus direitos e resolver os seus problemas. Peço que se inscreva no canal, deixe o joinha, comente aí, deixe sua mensagem, que na medida do possível nós vamos respondendo. Ok? Agradeço a todos. Esse é mais um vídeo do nosso canal O Direito e semanalmente a gente vai trazer temas de interesse coletivo, sempre no intuito de informar as pessoas, para que as pessoas procurem os advogados de confiança, procurem a justiça, para poder exercer o que está previsto na lei e buscar a verdadeira justiça no caso concreto. Agradeço. Obrigado. Every single day